Olá, bem-vindos à nossa aula de Legislação Especial Civil. Hoje nós vamos falar sobre migração, asilo e refúgio. Nós vamos passar por vários conteúdos importantes. Vamos ver a conceituação relacionada a migrante e visitante. Vamos ver de que maneira esta conceituação ela é residual em face do conceito de nacionalidade. Vamos ver que a nacionalidade pode ser a originária ou a derivada, ao passo que a originária pode se basear no ius soli ou ius sanguinis. Vamos estudar a Lei 13.445, que é a Lei de Imigração. Vamos ver de que maneira ela representa um novo paradigma. Um novo paradigma ao se conceber não mais o estrangeiro, que é uma nomenclatura considerada incorreta, mas sim o migrante ou o visitante. Vamos ver de que maneira ela tem caráter subsidiário. Subsidiário em relação a outras leis que regulam principalmente asilo e refúgio. Nós vamos estudar, ainda no âmbito da Lei 13.445, como se dá a entrada de migrantes ou visitantes, e vamos estudar principalmente as vias de retirada forçada destas pessoas, que são a repatriação, a expulsão e a deportação. Notem que nós não vamos mencionar hoje a extradição, que é um instituto de cooperação processual eminentemente penal. Nós não vamos tratar deste tema aqui. Vamos então passar a análise dos institutos de asilo e refúgio, principalmente comparando-os. O que há num que não há outro? Quais são as principais diferenças entre esses dois institutos? Vamos estudar o princípio do non-refoulement. Princípio do non-refoulement, que em português pode ser traduzido como princípio do não rechaço ou não devolução. Vamos, por fim, mencionar o Estatuto da Igualdade, aí uma normativa específica que se aplica entre Brasil e Portugal. Então vamos lá. Quando se fala de migração, primeiramente nós temos que entender que não é mais correta a nomenclatura estrangeiro, porque o estrangeiro não pode ser visto como aquele que é o estranho, mas sim como mais uma pessoa que vai contribuir para o pluralismo da nação brasileira. Portanto, o estrangeiro, conforme era visto como uma ameaça nacional pela legislação anterior promulgada à época da ditadura, não pode mais ser visto como uma ameaça, mas sim como um indivíduo que vai enriquecer a cultura nacional. E eis que, a partir disso, nós temos que o migrante é aquele que vem para aqui se estabelecer por um prazo razoável, com fins de aqui permanecer por um certo, por um prolongado período de tempo, ainda que não seja perpetuamente, mas um período razoável. E temos também o visitante, aquele que vem para somente permanecer por um período de tempo, mas visa eminentemente voltar para seu país de origem ou deslocar-se para outro país. E o que é migrante? O que é visitante? Eis que o conceito é eminentemente residual. É aquele que não é um nacional brasileiro. É aquele que não é um nacional brasileiro. Vamos agora revisar rapidamente quem é nacional brasileiro. Nacional brasileiro, como nós sabemos, é basicamente aquele que nasce no território nacional. E nós podemos, portanto, concluir a partir desta máxima que o Brasil adota para atribuir à nacionalidade originária o critério ius soli, ou seja, é nacional brasileiro principalmente, primordialmente, aquele que nasce no território nacional. Vamos supor que determinado migrante esteja aqui de passagem e essa família de imigrantes venha ter seu filho aqui no território nacional. Ele é brasileiro? Sim, pois ele nasceu no território nacional. O Brasil adota também, em caráter já subsidiário,
caráter excepcional, praticamente, o critério ius sanguinis. É brasileiro não só aquele que nasce no território nacional, mas sim aquele que venha a nascer no exterior, sendo filho de brasileiro, em caráter aí excepcional. O critério predominante é o ius soli. Aqui é interessante a gente traçar uma breve curiosidade. Os países que historicamente representam metrópole adotam o critério ius sanguinis. A título de exemplo, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e assim por diante. Estes países adotam o critério ius sanguinis. Era indiferente para estes países quem nascia lá, mas era importante que a pessoa fosse filha de nacional de um destes países. Por vezes, estes países reduziam ou ainda reduzem o critério sanguinis para aquele que venha a ser somente filho de um homem, tá? Um homem destes países. A título de exemplo, o Japão vem a restringir em algumas hipóteses e assim por diante. Ao passo que países que representam ex-colônias adotam primordialmente o critério ius soli. O critério soli. Brasil, Argentina, Estados Unidos. Olha só, é comum até certo ponto, né? Não, até que ponto é recomendável ou não é uma outra questão, mas existem brasileiros que planejam ter filhos no exterior, realizar o parto, né, no exterior, para que justamente as crianças já tenham a nacionalidade norte-americana, porque lá o critério adotado é o soli. Vamos supor que então você quisesse planejar o parto, né, da sua família, ou um parto de sua esposa, você, mulher, quisesse planejar o parto na Alemanha. Você então teria o filho de nacionalidade alemã? Não exatamente, porque a Alemanha adota primordialmente o critério ius sanguinis. E eis que eu posso afirmar isto com grande naturalidade, porque isso é uma determinação constitucional. Vamos ler agora o texto da Constituição no artigo 12. Artigo 12. São brasileiros, inciso 1º, natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não esteja a serviço de seu país. Ou seja, nós temos uma redução com relação ao ius soli, de modo que, se o estrangeiro estiver a serviço de seu país, já os seus filhos não podem ter concedida a nacionalidade brasileira. É só essa hipótese? Não. Vamos passar para a linha B. Lemos agora a linha A, vamos passar para a linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Olha só um importante critério aqui, ó. Ius sanguinis, sendo adotado aí o filho de brasileiro, desde que o pai ou a mãe esteja a serviço do Brasil no exterior. E a linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui nós temos duas situações. A situação daquele que venha a ser registrado na respectiva repartição do exterior, então adquire essa criança a nacionalidade brasileira, e há também aquele que, tendo nascido no exterior, mas queira vir para o Brasil. Tá? Vamos supor que, então, determinada família foi para os Estados Unidos, Alemanha, seja lá o que for, enfim, um outro país, e a criança cresce e opte por vir morar no Brasil e se estabelecer. Esta pessoa pode optar pela nacionalidade brasileira e vai, então, realizar esta opção. E notem que não há prazo. Basta atingir maioridade, depois de atingir a maioridade, isso pode ser realizado a qualquer tempo. Repito, a qualquer tempo. Este procedimento, a título de curiosidade, é realizado perante a Justiça Federal. Ponto importante agora. Não temos somente a nacionalidade originária. Nós temos também a nacionalidade derivada. Quando se fala de nacionalidade derivada, estamos falando basicamente de naturalização. A nacionalização é aí basicamente a naturalização é a nacionalidade derivada que se consubstancia. E eis que nós temos diferentes modalidades de naturalização nos termos da própria Lei 13.445, aí a nossa Lei de Imigração. A Lei de Imigração
vai estabelecer diferentes modalidades, mas deve ser observado o critério constitucional, está bem? Qual que é o critério constitucional? Qual que é o limite constitucional para se realizar a naturalização? Então, temos no artigo 12, inciso 2º, que são brasileiros naturalizados, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originais de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Aqui, então, temos dois grandes cenários. Primeiro, a Constituição fazendo referência à lei ordinária, ou seja, a própria Lei 13.445, bem como a questão dos brasileiros originais de país de língua portuguesa, sendo que nós vamos ver depois, depois que no âmbito específico entre Brasil e Portugal, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º, o que diz? Olha só. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, para portugueses, está nessa relação Brasil e Portugal, nós temos um cenário específico que vem a ser regulado aí no âmbito do Estatuto da Igualdade, nos termos do Tratado da Amizade Brasil-Portugal, que a gente vai mencionar brevemente. Voltando aqui, então, a outra hipótese. São brasileiros naturalizados aqueles que preenchem os requisitos da própria lei ordinária, a Lei 13.445. E temos um importante dispositivo, que é o seguinte, a linha B do inciso 2 do artigo 12. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos interruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, nós temos aí este cenário específico. Essa modalidade de naturalização prevista no artigo 12, inciso 2, a linha C, ela vem a ser designada pela Lei 13.445 e pela doutrina como naturalização extraordinária. Naturalização extraordinária. Possivelmente a mais importante modalidade de naturalização, especialmente diante de eventuais dificuldades para se obter qualquer das outras modalidades de naturalização que a gente já vai ver. Uma das características centrais da naturalização extraordinária, que é esta prevista no artigo 12 da Constituição Federal, é que esta modalidade de naturalização vem a ser disciplinada especificamente no artigo 67 da Lei 13.445, e é uma modalidade de ato vinculado. É um ato vinculado. Ou seja, quando o indivíduo cumpre com este critério constitucional, ele vai poder sim se tornar um cidadão brasileiro e tal representa um direito subjetivo dele. Se não for respeitado pela autoridade competente, é possível a intervenção judicial para que tal direito venha a se concretizar. É um ato vinculado. E eis que, na medida em que eu digo que é um ato vinculado, temos que ter em mente que outras modalidades de naturalização vêm a representar um ato discricionário. Aqui agora vamos falar na denominada naturalização ordinária. Naturalização ordinária. Na naturalização ordinária, nós temos o disposto no artigo 65 da Lei 13.445. A naturalização ordinária pressupõe que sejam cumpridos alguns requisitos, quais sejam ter a capacidade civil segundo a lei brasileira, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas-se as condições dessa respectiva pessoa, e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Então vejam só, para o indivíduo que procura a naturalização extraordinária, ele nem sequer precisa se comunicar em língua portuguesa. Pode ser um indivíduo que se comunica tão somente na sua língua, tá? Desde que ele more 15 anos ininterruptamente no Brasil, nem é necessário falar a língua nacional. Olha só, mas aqui, para aquele que quer a ordinária, que já tem um prazo de 4 anos apenas, ele já tem que falar a língua nacional. Vejam só, a ordinária, pelo fato dela ser em apenas 4 anos, pressupõe aí um esforço, né, do respectivo pleiteante à naturalização. Ao passo,
o denominado naturalizando, ao passo que a extraordinária é para aquele que, independentemente de cumprir com esses requisitos, vem aí a permanecer no Brasil por 15 anos, obedecendo-se o disposto no artigo 12, bem como não ter aí a respectiva condenação. O que mais? Temos ainda mais duas importantes modalidades de naturalização. Temos a naturalização especial, prevista no artigo 68, e esta objetiva a naturalização dos cônjuges de brasileiros a serviço no exterior, uma modalidade específica de naturalização. E temos ainda a naturalização provisória, está bem? Que é para o migrante ou ainda aí a criança migrante, né, adulto ou criança, que tem que ter residência e esta pode se converter em definitiva após o decurso de prazo específico. Mais algumas questões. É importante nós enfatizarmos aqui, já que nós estamos fazendo uma referência à Constituição, que os estrangeiros, por assim dizer, ou seja, os migrantes ou visitantes, eles vêm a ser discriminados constitucionalmente. Por quê? Porque porque os migrantes, na medida em que eles vêm a se naturalizar, portanto, os brasileiros naturalizados, eles não têm a mesma plenitude de direitos tais quais os brasileiros natos. Os naturalizados, por exemplo, podem vir a ser extraditados. Vamos ler agora, mais uma vez, a Constituição. Vamos agora ao artigo 5º e vamos dar uma olhada no inciso 51. Nos termos do artigo 5º, inciso 51, nós temos que, 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Olha só, então, se o brasileiro ele for naturalizado, e se ele tiver cometido um crime antes, ele pode ser, sim, extraditado. Vamos supor que ele tenha sido, então, naturalizado. Depois de naturalizado, ele venha se envolver com tráfico de drogas. Ele pode ser extraditado? Pode. O brasileiro nato, não. Só para mencionar algumas importantes questões constitucionais, tá? O 42 fala que ninguém terá concedida a extradição por motivo de crime político ou de opinião. Só uma mera menção aqui. Com relação, então, ao estrangeiro, nós temos essa importante diferenciação. Mais uma questão. Alguns cargos são privativos de brasileiros natos. A título de exemplo, presidente da República, né? Artigo 12. Vem a mencionar essa importante diferenciação. Vamos analisar agora o artigo 12, parágrafo 3º, que fala, então, dos cargos de presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, parágrafo 3º do artigo 12, presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. O que mais? Outra questão. É possível o cancelamento da naturalização. Está bem? Essa naturalização que a gente mencionou aqui pode ser cancelada. Parágrafo 4º. No caso daquele que realizar uma atividade nociva ao interesse nacional. E aqui uma observação importante. Essa naturalização, ela somente pode se dar por ordem judicial. E é isso que, então, deve se dar por ordem judicial. E, para finalizar, nós temos o artigo 222 da Constituição Federal. Não podem, então, os estrangeiros naturalizados exercerem a função jornalística ou de reprodução de meios audiovisuais. Mais uma questão constitucional. Ok, visto o que é nacionalidade, visto que a nacionalidade originária ou derivada e as especificidades de cada uma dessas modalidades de nacionalidade, podemos passar aí uma análise da nossa Lei 13.445. Reforçando aqui, ela representa um novo paradigma, em que o estrangeiro, e aqui me vale a expressão estrangeiro porque ela é a expressão constitucionalmente adequada ainda, né, nos termos da literalidade do texto constitucional, porém, se fala mais agora em migrante ou visitante, representa um novo paradigma que visa a integração, estabelecer direitos fundamentais a estas pessoas e assim por diante.
Outra questão, tem caráter subsidiário. Na medida em que essa lei vier a contrariar disposições previstas em tratados internacionais que garantem direitos ao refugiado, ao asilado político ou então a cidadãos portugueses, temos aí um caráter de aplicação subsidiário aí desta lei. Está bem? Ela tem um caráter subsidiário. Dentre algumas das questões interessantes da lei de imigração, é que a lei de imigração prevê direitos básicos para o migrante. O rol do artigo 4º da lei de imigração prevê uma série de direitos básicos. Enfatiza-se aqui as liberdades civis, as liberdades individuais, as liberdades coletivas, direito à reunião e assim por diante. Algo que é muito interessante diz respeito ao direito a abrir conta bancária, tá? O chamado acesso ao financiamento, a capilarização bancária. Fora reportado durante os trabalhos preparatórios da Lei 13.445, que foram realizados no âmbito da Comigrar, Conferência sobre Migração e Refúgio. Esses trabalhos foram realizados ainda durante o governo Dilma. Foram relatados nesses trabalhos preparatórios uma série de problemas, né, enfrentados pelos migrantes no Brasil. E eis que os imigrantes, então, vinham a estabelecer, dentre os principais problemas, a dificuldade em abrir conta bancária. Curiosamente, à época, antes da 13.445, nós tínhamos o município de São Paulo impondo um dever sobre os bancos de abrir conta para estrangeiros. Os bancos sempre foram muito reticentes a abrir conta para estrangeiros que aqui se estabelecessem, salvo conta, salário, esse tipo de coisa. Agora nós temos no artigo 4º, está bem? Inciso 14, o direito do imigrante em abrir a sua conta bancária. O problema aqui é até que ponto que esse direito é para o migrante, né, aquele que quer aqui se estabelecer, ou se o mero visitante teria resguardado esse direito. O texto da lei é omisso neste ponto, porém, temos aí um importante dispositivo legislativo que impõe um dever para a rede bancária em garantir o acesso aos imigrantes às contas bancárias. Tinha até muitos casos de imigrantes que relatavam perda de valores, o risco de manter os seus pequenos investimentos em espaços físicos, imigrantes que literalmente guardavam o dinheiro debaixo do colchão, né, todo esse constrangimento desnecessário sendo causado, por vezes, por uma rede bancária que se mostrava indiferente aos migrantes aqui no Brasil. Outro ponto interessante diz respeito aos tipos de visto, está bem? Aos tipos de visto. E o que é um tipo de visto? Tá? Então aqui a gente tem que fazer uma diferenciação. O que é um tipo de visto e o que é um documento de viagem. Está bem? Documento de viagem é eminentemente o passaporte. Todos nós sabemos que para viajar, basicamente, na maioria das vezes, a gente precisa do passaporte. Porém, além do passaporte, o artigo 5º da Lei 3.445 vai estabelecer outros documentos. Tem o laissez-passer, tem o salvo-conduto e assim por diante. Não é mencionado na Lei 13.445, mas o artigo 5º fala do inciso 9, que é o seguinte, ó, outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento. O que acontece? No âmbito do Mercosul, é possível se viajar, não com o passaporte, não necessariamente com o passaporte, mas com documento de identidade civil. E aqui vai uma curiosidade. Eu conheço gente que já viajou com esse documento, né, a identidade civil, e parece que é mais burocrático você fazer a habilitação e tudo mais do que conseguir o seu passaporte. Portanto, em que pese ser facultado, né, viajar só com a carteira de identidade, na prática, isso é um pouquinho mais burocrático do que a pessoa ter o seu passaporte em dia, tá? Fui relatado isso. Uma mera curiosidade. Então, nós temos documento de viagem e nós temos também o chamado visto. Visto é um documento específico que alguns países exigem, o próprio Brasil exige para algumas pessoas de algumas nacionalidades. Essa questão do visto, muitas vezes, é determinada com base na reciprocidade. Se um país determina um visto para o Brasil tem de
mas não necessariamente impõe, tende a pedir o visto para o nacional do outro país também. Isso vai acontecer sempre? Não. Medida recente veio a estabelecer que nacionais do Japão e dos Estados Unidos que quisessem viajar para o Brasil não precisariam do visto, ao passo que brasileiros precisam de visto para ir para Estados Unidos e Japão. Ou seja, em que pese nós temos a reciprocidade, isso não necessariamente acontece. Outra questão. Ter visto gera um direito subjetivo à entrada no país? Se você tem um visto americano, por exemplo, você automaticamente tem o direito de entrar nos Estados Unidos? A resposta é negativa. O visto é um documento que garante que a pessoa pode se apresentar ao país, mas não necessariamente terá sua entrada autorizada. Cuidado aí com essa diferenciação. São comuns os casos de brasileiros que vêm a ser deportados e tudo mais quando vão para os Estados Unidos ou vão para o México. Por quê? Porque em que pese muitas vezes se ter o visto não é garantia de entrada. Tenham em mente isso. Outro importante dispositivo na lei de imigração diz respeito às modalidades de visto. As modalidades de visto. No Brasil, a gente tem 5 tipos de visto. Visita, artigo 12, está bem? Artigo 12 da Lei 3.445 vai estabelecer 5 tipos de visto, que são, então, de visita, temporária, diplomática, oficial e de cortesia. Sendo que o artigo 13 vai dizer que o visto de visita poderá ser concedido ao visitante brasileiro, né, que tem uma estágio de duração, sem intenção de estabelecer residência nos casos de turismo, negócio, trânsito, atividades artísticas, outras hipóteses definidas em regulamento. Diz, então, que o visto temporário, ele abrange, então nós temos, então, o visto de visita, né, esse visto que justamente diz respeito ao turismo, negócios específicos, ou mero trânsito, a pessoa vai fazer uma conexão no Brasil antes de ir, por exemplo, para a Argentina ou para o Peru. Então, nós temos esse visto de visita. E, por sua vez, o visto temporário é que envolve uma série de atividades. Artigo 14, inciso 1, visto temporário pode ter como finalidade aí pesquisa, ensino, tratamento de saúde, acolhida humanitária, estudo, trabalho, férias de trabalho, prática de atividade religiosa, realização de investimento, reunião familiar, atividades artísticas e assim por diante. Então, nós temos uma classificação em 4 grandes grupos nos termos da legislação brasileira, e desses 4 grandes grupos aqui nós temos modalidades específicas. Uma curiosidade aqui, nos Estados Unidos você tem mais de 20 tipos de visto, tá? Eles não dividem em 4 grandes grupos, eles dividem em mais de 20 tipos. E nos Estados Unidos há alguns tipos de visto que nós não temos no Brasil. Um tipo muito interessante diz respeito ao visto de auxílio à testemunha, tá? Nos Estados Unidos, alguém que tenha colaborado com as autoridades americanas em investigações criminais pode ter garantido um tipo específico de visto. Olha só que interessante, um tipo específico de visto. Outra questão, nos Estados Unidos há uma diferenciação entre estudante e pesquisador. No Brasil, você tem o seu visto temporário, né, o visto temporário, que é para estudo, é para o trabalho, é para pesquisa e assim por diante. Nos Estados Unidos, você tem uma regra para quem vai estudar e outra regra para quem vai pesquisar. E aí nós temos algumas situações interessantes, por exemplo, se você vai estudar, mas você recebe uma bolsa, você entra na categoria pesquisador, que é a categoria J. Se você vai lá somente para estudar e a bolsa não seja total, você entra na categoria F, né? Se você é o principal titular, você é a categoria F1 ou J1, mas o seu cônjuge não vai ser a mesma categoria, vai ser F2, J2 e assim por diante. Lá o sistema é muito mais complexo que o brasileiro neste aspecto. Visto isso, nós podemos agora passar para as medidas de retirada forçada de migrantes, né, de imigrantes. Vamos falar agora, então, sobre os principais institutos de retirada compulsória. E aqui uma observação, não vou falar de extradição, por conta da natureza desse instituto ser muito mais de uma cooperação processual penal do que de uma retirada forçada nos termos gerais aqui dos aspectos civis dessa nossa disciplina, dos aspectos aqui da lei de imigração. Vamos falar então do primeiro instituto, repatriação. A repatriação
ela representa um impedimento de entrada. Repatriação diz respeito à hipótese de um estrangeiro que está vindo para o Brasil e ele não tem a sua estadia concedida. Ele entrou no território nacional, mas aqui as autoridades não autorizam que ele possa permanecer. Então, temos aí este instituto que é o da repatriação. Repatriação, o estrangeiro até adentrou no território nacional, ele desembarcou no aeroporto, mas ele não teve o seu visto concedido, por assim dizer. Um importante aspecto, é vedada, tá? É vedada a repatriação coletiva. Cada uma desses institutos, não só a repatriação, a expulsão, a deportação, todos esses institutos devem ser individualizados, tá? Todos esses institutos devem ser individualizados. Por quê? O motivo é relativamente simples. É porque deixar de apreciar a situação específica de cada estrangeiro seria o mesmo que violar um direito humano ao mesmo. Um direito humano de apreciação, ainda que no âmbito administrativo, de seu interesse de entrar no território nacional. Tal está previsto no artigo 61 da Lei de Imigração. Artigo 61. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas. E agora o parágrafo único. Entende-se por repatriação, deportação ou expulsão coletiva aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa. Portanto, com relação a esses institutos, nós já temos aqui importante vedação. Nenhum deles pode se dar de maneira coletiva. Cada um deve ser individualizado. E com relação à repatriação, é importante nós termos em mente que é vedada também a de menor de idade e conforme nós veremos posteriormente, para as hipóteses de asilo e refúgio, não cabe nem repatriação, expulsão, deportação. Está bem? Outro ponto, um procedimento. O indivíduo ele vai ser repatriado, deve ser notificado à Defensoria Pública da União. Artigo 49, parágrafo 2º. DPU deve ser notificada. Próximo instituto. Deportação, tá? Deportação. A deportação diz respeito ao migrante, ao estrangeiro, que ele até está no território nacional, mas ele está numa situação migratória irregular. Situação migratória irregular. É, por exemplo, a pessoa que recebeu um visto para estudo, passou-se o período de seu estudo e essa pessoa aqui permanece trabalhando. A situação desta pessoa é irregular, está bem? A situação dessa pessoa é irregular. Ou a pessoa que veio a turismo e agora trabalha, a pessoa que veio a turismo e não quer voltar para o seu país, a depender do motivo, sem motivo. Então é possível a deportação. Importante aqui, ó. Vamos analisar o artigo 53. Artigo 53 traz um importante conteúdo. Artigo 53. Não se procederá à deportação se a medida configurar a extradição não admitida pela legislação brasileira. O que acontece? Por vezes, se tinha uma situação de uma deportação simulada, de uma extradição simulada, tá? Ou seja, o indivíduo ele não podia ser extraditado por determinado político, por determinado motivo, tá? Vinha a ser um perseguido político, enfim, ele não podia ser extraditado. E eis que, ao invés de se extraditar, a autoridade nacional pretendia a deportação dele. E agora, pode-se então se realizar a deportação dessa pessoa que está em situação irregular? Formalmente falando, até se podia. Porém, se essa deportação fosse uma simulação para uma extradição, se estivesse simulando aí com aparência de deportação uma real extradição, tal agora é vedado, tal é vedado. Se o indivíduo teve um pedido de extradição, por exemplo, negado, ele pode ter aí o seu pedido de deportação assegurado? A resposta é negativa, porque tal seria uma deportação simulando uma simulação de uma deportação. Não seria uma real deportação, seria na verdade uma extradição de fato. E agora vamos passar à expulsão. Vamos passar aqui, ó, a expulsão. A expulsão diz respeito a hipóteses de imigrantes que tiveram condenação transitada e julgado em crimes graves, ou então que já tenham sido condenados por órgão internacional, como o Tribunal Penal Internacional. O que acontece?
No caso de expulsão, está bem? No caso de expulsão, o indivíduo, em que pese ele ter cometido um crime aqui no Brasil, ele faz jus a benefícios processuais penais. Olha só, vamos supor que o estrangeiro tenha cometido um crime no território nacional. Ele, em que pese estar em uma situação migratória irregular, tá? Está cumprindo a pena, ele vai ser expulso, não necessariamente, mas ele vai fazer jus ao livramento condicional, à eventual saída temporária e assim por diante. Artigo 54, parágrafo 3º da Lei de Imigração, prevê expressamente isso. Vamos ver agora uma questão muito importante com relação à deportação. Artigo 55, extremamente importante, e aqui, para quem vai fazer um concurso na área federal, fique muito atento. Você que quer fazer um concurso para integrar a Polícia Federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Justiça Federal, muito cuidado neste ponto, que é um dos pontos mais importantes aqui deste nosso conteúdo. É o artigo 55. Olha só o que diz o artigo 55. O artigo 55 diz que não se procederá à expulsão quando a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira. Está bem? Até aqui tudo bem, nós já vimos. E, inciso 2, o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob a sua tutela. B, tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. Ou ainda tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país, ou ainda uma linha D, olha só, for pessoa com mais de 70 anos que resida no Brasil há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. O artigo 55, ele é muito cobrado em concurso público, está bem? Muito cobrado em concurso público, porque o expulsando, tá? O expulsando não pode vir a ser uma pessoa que esteja numa dessas categorias. A pessoa tem filho brasileiro? Não pode ser expulso. Ah, cometeu um crime? Não pode ser expulso do Brasil se tiver um filho brasileiro. Ah, tem cônjuge residente do Brasil? Não pode ser expulso. Vamos pensar agora aí no caso de notório, né, jornalista que veio a falar de determinadas questões que não eram de apreço do governo federal. Esse jornalista, na medida em que ele tem um cônjuge brasileiro, esse jornalista inglês tem um cônjuge brasileiro, ele não pode ser expulso. Tá? Antes se tinha a ideia de que a pessoa que realizasse uma fala que viesse a comprometer o interesse nacional, essa pessoa poderia ser expulsa. Atualmente, não. Não pode ser expulsa uma pessoa que supostamente vem a dizer algo que viola o interesse nacional ou difama o presidente da República. Isso não pode ser feito. Está bem? Expulsão não pode acontecer simplesmente por causa disso. Tem que ser a condenação por um crime grave e ainda assim, não se procederá à expulsão nos termos do artigo 55 se tiver filho, tiver cônjuge, tiver ingressado no Brasil até os 12 anos, e assim por diante, no caso de pessoa com mais de 70 anos, considerada a gravidade e fundamento da expulsão. Bem importante esse dispositivo. O que acontece? O que acontece muitas vezes é que os concursos públicos gostam de confundir esta delimitação do artigo 55 com o que está previsto na súmula 421. Súmula 421 do STF, está bem? A súmula 421 do STF vem dizer que não impede a extradição a circunstância de ser extraditando, casado com brasileiro ou ter filho brasileiro. Olha só, se a pessoa, ela tem filho ou é casado com brasileiro, não pode ser expulso, mas pode ser extraditado, sim, nos termos da súmula 421, que é anterior à lei de imigração, a pessoa que tem filho brasileiro ou tem cônjuge, ela pode ser extraditada. Não pode ser expulsa. Pode ser extraditada. Só para lembrar, extradição é o ato, né, de remoção para que a pessoa responda a processo penal ou cumpra a pena no exterior. Eis que a extradição pode ocorrer sim, mesmo que a pessoa tenha filho brasileiro, mesmo que a pessoa tenha cônjuge aqui residindo no Brasil. Está bem? A extradição pode acontecer. O que não pode acontecer é a expulsão. Professor, essa súmula, ela é constitucional? Foi o próprio STF que exonerou. E essa súmula, ela foi recepcionada pela nova lei de imigração?
O entendimento atual é que esta súmula é compatível, sim, com a nova lei de imigração, porque a lei de imigração estabelece uma vedação para o âmbito da expulsão, sendo que essa vedação já acompanhava a própria jurisprudência do STF, tá? Já acompanhava a própria jurisprudência do STF. A expulsão não pode ocorrer, mas a extradição pode sim. Vamos agora passar para os dois aspectos finais da nossa disciplina, que diz respeito ao asilo e ao refúgio, está bem? Com relação ao asilo e ao refúgio, nós temos uma série de pequenas questões a serem mencionadas. Basicamente, quando se fala em asilo, está bem? Nós temos a disciplina deste instituto no artigo 27 da Lei de Imigração. Vamos agora passar ao artigo 27 da Lei de Imigração, que estabelece que o asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou territorial e será otorgado como instrumento de proteção à pessoa. Olha só que interessante. O asilo, ele diz respeito, nos termos aí de diferentes convenções, temos a Convenção de Havana, a Convenção de Caracas, que conceituam esse instituto como sendo um ato de perseguição política. Tá? E eis que esse ato de perseguição política deve ser individualizada. A perseguição política deve ser individualizada. É a pessoa específica. O Estado está perseguindo aquela pessoa especificamente. Quando se trata de um Estado que está perseguindo uma minoria, que está perseguindo um grupo de pessoas de maneira indiscriminada, já não é possível se falar de maneira técnica em asilo, mas sim em refúgio. Portanto, primeiro ponto, o asilo é por motivo político. Segundo ponto, é para a pessoa específica. Nos termos do artigo 27, temos também o seguinte: o asilo é um ato discricionário, não é ato vinculado, é ato discricionário. E eis que o asilo, que é um ato discricionário, pode ou não ser concedido pelo Estado. Cabe aí o juízo de oportunidade e conveniência, diferente do refúgio. No âmbito do refúgio, nós temos um ato vinculante. Se alguém pleiteia o status de refugiado, esta pessoa, então, tem um direito subjetivo a poder permanecer no Estado brasileiro. Direito subjetivo. Grande observação aqui. O Brasil não adota uma política de cotas tal qual fazem Estados Unidos e Europa. Lá há cotas. Eles aceitam a entrada de refugiados obedecendo-se certas cotas, obedecendo-se certos limites. Senão, eles não autorizam a entrada de pessoas que estejam fugindo de perseguição e assim por diante. Esta interpretação que os europeus fazem e os americanos também das convenções vigentes não é a interpretação realizada no Brasil. No Brasil procede-se como uma interpretação literal. Se a pessoa está no território nacional e encontra-se diante de um perigo grave, iminente ou presente, isso já enseja o refúgio, que é um ato vinculado a um direito subjetivo. Tanto que, se determinada pessoa não tiver reconhecido o seu direito ao refúgio, seu status de refugiado, nos termos da jurisprudência do STF, é possível sim a intervenção judicial. Tá? Pode aí o juiz determinar que se reconheça o status de refugiado para determinada pessoa. O mesmo já não pode ser dito acerca do asilo, que é um ato discricionário. Tem um importante aspecto, agora voltando para o Instituto do Asilo, que é do artigo 27, que diz que ele pode ser diplomático ou territorial. Como assim diplomático ou territorial? Territorial é quando a pessoa está no território brasileiro e diz: estou sendo perseguido politicamente. Ao passo que o diplomático diz respeito à hipótese de quem se apresenta não no território nacional, mas se apresenta a uma embaixada, a uma repartição no exterior de determinado país. É o caso, por exemplo, do indivíduo que se apresenta para a embaixada brasileira na Argentina. Tá? O indivíduo se apresentou para a embaixada do Brasil em Buenos Aires. E eis que o Brasil resolve acolher esta pessoa em sua embaixada. A embaixada é inviolável. A embaixada é inviolável. O país onde está a embaixada brasileira, não interessa se é a Argentina, se é o Chile, assim por diante, não pode fazer nada para lá adentrar. Ainda que queira pegar um político, pegar um prisioneiro e assim por diante. A embaixada é inviolável.
Eis que, no âmbito da América Latina, se tem essa ideia, este costume, que eu reforço, é latino-americano. No resto do mundo, ele não existe. Este costume que veio a ser disciplinado na Convenção de Havana, na Convenção de Caracas, tá? Este costume diz que o asilo, que no resto do mundo é só territorial, pode ser realizado nas repartições consulares, repartições aí nas embaixadas, tá? Qual que é o problema? O resto do mundo não aceita. Vamos ver o caso de Assange. Assange se apresentou para a Embaixada do Equador, lá na Inglaterra. A Inglaterra até fez uma pressão para tentar invadir a Embaixada do Equador, mas tal não chegou a ser realizado por conta da necessidade de respeito à imunidade da Embaixada, né? Eis que, neste caso, a Inglaterra não aceita esta ideia de que um país pode acolher uma pessoa dentro da sua embaixada. Este costume é latino-americano. Tanto que, ao sair, Assange tem que ser preso, né? Saindo, é preso, porque lá nos respeita esse costume. E agora, nos países da América Latina, que aceitam esse costume do asilo diplomático, como é que fica essa situação? Fica da seguinte maneira: o país da embaixada, a embaixada não pode ficar com ele perenemente, né, permanentemente. Eis que deve ser negociado com o país onde está essa embaixada o chamado salvo-conduto. Deve ser organizado o salvo-conduto para que o asilado político saia do país e vá até o outro país. Vamos supor, então, que nós tenhamos um asilado político na embaixada brasileira lá em Buenos Aires. Deve ser negociado entre Brasil e Argentina um salvo-conduto para este asilado, para que ele possa ser retirado do território argentino e possa adentrar o território brasileiro. Outra questão importante diz respeito à natureza dos atos, tá? O asilo, ele tem natureza constitutiva. Uma decretação do asilo, né, o reconhecimento do asilo, faz com que o indivíduo, a partir do momento de sua constituição, seja então reconhecido o seu status de asilado. Já com relação ao refúgio, você tem um ato declaratório. O indivíduo refugiado, ele era refugiado desde o momento em que ele sofreu uma grave violação aí de direitos humanos, conforme a gente vai ver. Esse indivíduo, ele já era refugiado e cabe à autoridade administrativa brasileira tão somente reconhecer este direito. Há pontos em comum entre asilo e refúgio? Sim, definitivamente há pontos em comum, está bem? Há pontos em comum. E possivelmente o ponto comum mais importante diz respeito à vedação ao rechaço. Vedação ao rechaço. Vedação ao rechaço, também designado de princípio do non-refoulement, expressão francesa aí que designa essa ideia de não devolução. Por que nós temos essa ideia de não devolução? É uma história, digamos assim, um pouco triste. O que aconteceu? Aconteceram casos, principalmente no âmbito da instauração do regime nazista e durante parte da Segunda Guerra Mundial, de principalmente, mas não exclusivamente, judeus que vinham a tentar deixar a Alemanha, procurando outros países para se refugiarem, e eis que, eventualmente, por conta de preconceito, racismo e assim por diante, esses indivíduos não eram aceitos em alguns países. E um caso é especialmente triste, um caso de um navio que tinha saído da Alemanha, basicamente com imigrantes judeus, com emigrantes alemães, né, judeus, que foi para o Canadá, tentou refúgio no Canadá, não foi aceito, o Canadá não aceitou que os indivíduos desembarcassem, e eis que foram feitas tentativas, mas não foram aceitos, e este barco retorna para a Alemanha com todos esses emigrantes judeus, mas que agora retornavam para a Alemanha. O que aconteceu com eles? Foram encaminhados para campos de concentração, foram mortos. Este caso que veio à tona na comunidade internacional acendeu a chama dessa necessidade de não devolução. A pessoa veio, então não seja devolvida, que não seja devolvido o respectivo refugiado, está bem? É um princípio, tá, de ius cogens. E aqui temos uma questão interessante. Este princípio de non-refoulement vem estar presente na Convenção da ONU sobre a questão dos refugiados, lá
no artigo 51 da respectiva convenção, que em um primeiro momento delimitava refugiados como somente aqueles lá da Europa e relativos a atos anteriores a 51. Posteriormente, teve um protocolo de 67 que incluiu o conceito de refugiado para aqueles que sofressem atos de perseguição e assim por diante, mesmo posteriores a 51. Nós temos uma lei específica para refugiados no Brasil, está bem? É a Lei 9.474. Repetindo, é a Lei 9.474. E essa lei é o Estatuto dos Refugiados e tem um conceito muito abrangente de refugiado, muito abrangente, está bem? Artigo 1º dessa lei, agora a gente vai ler. Será conhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira colher-se à proteção de tal país. Segundo, não tendo nacionalidade estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. E 3, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Olha só, temos então várias modalidades de refúgio, dentre elas aí, refúgio relacionado a direitos humanos, o refúgio humanitário, é possível no Brasil, refúgio para haitianos que vieram a sofrer diversos tipos de violação de direitos humanos, né? E assim por diante. Chamado visto humanitário pode ser concedido. O Brasil possui um conceito abrangente de direitos humanos. E neste ponto, um conceito abrangente também de refúgio. Conceito abrangente de refúgio. Um ponto que se faz aqui é que a distinção entre asilo e refúgio para a maior parte da doutrina estrangeira não é relevante, tá? Porque o refúgio viria a incluir o asilo, na medida em que o refúgio envolve a tentativa de se proteger aquele que venha a ser politicamente perseguido. Porém, no Brasil, há a doutrina majoritária defendendo uma nítida distinção entre asilo e refúgio. Também no Brasil há uma distinção nítida entre asilo e refúgio, especialmente por conta da natureza dos atos. No caso do asilo, ele é constitutivo, no caso do refúgio, ele é declaratório. No caso do asilo, efeitos ex nunc, no caso do refúgio, efeitos ex nunc. No caso do asilo, é discricionário, no caso do refúgio, é vinculado, um ato vinculado. Visto isto, queria falar agora sobre a questão do Estatuto da Igualdade e do Tratado da Amizade entre Brasil e Portugal, brevemente. Temos, então, o Tratado da Amizade entre Brasil e Portugal, que estabelece o Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses. Tal tratado está positivado no Brasil pelo Decreto 3927. Decreto 3927. E tem 3 importantes dispositivos aqui, que são os artigos 12, 13 e 17. Estes são os artigos que caem em concurso público, está bem? Artigos 12, 13 e 17. O que há de importante nesse estatuto? É basicamente o seguinte. Artigo 12. Os brasileiros em Portugal e os portugueses no Brasil, beneficiários do Estatuto da Igualdade, gozarão dos mesmos direitos e estarão sujeitos aos mesmos deveres nacionais desses estados, nos termos e condições dos artigos seguintes. Ou seja, há uma equiparação entre brasileiros em Portugal e portugueses aqui no Brasil. E olha só, nos termos do artigo 13, esta equiparação, está bem? Esta equiparação não faz com que se perda a nacionalidade. Cada um permanece com a sua nacionalidade, porém possui o direito aí relativo, os direitos relativos a esta equiparação. E que direitos são estes? Que direitos são estes? Temos principalmente o artigo 17. Artigo 17.1. O gozo dos direitos políticos por brasileiros em Portugal e por portugueses no Brasil só será reconhecido aos que tiverem 3 anos de residência habitual e depende de requerimento da autoridade competente. Ou seja, até mesmo direitos políticos podem ser reconhecidos. Até mesmo o direito a voto pode ser reconhecido. Porém, temos aí importantes requisitos. Temos que ter esse prazo de 3 anos de residência e não é automático. Tá? Nos termos do dispositivo legal, tal não é automático. E o STF dá uma interpretação literal a esse dispositivo, determinando que tal não é automático.
Então, como é que fica? Portugueses vão poder votar no Brasil e em Portugal? Brasileiros vão poder votar no Brasil e em Portugal? Não. Por quê? Porque o exercício político em um país suspende o seu direito de exercício político no outro. Se você é um brasileiro que está em Portugal e é equiparado a português por ter morado lá de maneira ininterrupta por mais de 3 anos e você agora pode votar nas eleições portuguesas, neste caso, você já não pode exercer os seus direitos políticos brasileiros, né? Você tem suspenso o seu direito a voto no Brasil, bem como a candidatar-se e assim por diante. E o mesmo é verdadeiro com relação ao português no Brasil. Se ele exercer o direito a voto no Brasil, ele já não pode votar em Portugal. Então é isso por hoje. Vimos importantes questões relativas à migração, asilo e refúgio. Vimos a conceituação de migrante, sendo que, em que pese a Constituição falar em estrangeiro, a doutrina denomina esta como sendo a nomenclatura inadequada, devendo se mencionar migrante ou visitante. Revisitamos o que é nacionalidade, que pode ser originária ou derivada, sendo que no Brasil o principal critério é ius soli, mas também é possível se vislumbrar o critério ius sanguinis. Vimos então a nacionalidade derivada, que é aquela correspondente ao processo de naturalização, que pode ser ordinária, extraordinária, especial ou provisória. Vimos que tais e outros institutos estão previstos na nova Lei de Imigração, Lei 13.445, que é um novo paradigma, que contou aí com a participação da sociedade civil e estabelece uma série de direitos humanos para os migrantes que são vistos como uma grande possibilidade de enriquecimento da nação brasileira. Tal lei, em que pede ser muito importante, tem caráter subsidiário, porque ela é aplicada subsidiariamente em face de outras leis importantes, como a Lei de Refúgio, o Estatuto do Refúgio, e o Estatuto da Igualdade entre Brasil e Portugal, aí o Tratado da Amizade entre Brasil e Portugal, que estabelece o Estatuto da Igualdade. Vimos que nos termos da Lei 3.445, nós temos os institutos de repatriação para aquele que não tem o imigrante que não tem admitido a sua entrada no território nacional. Vimos a expulsão para aquele que se encontra em situação irregular. Aquele que cometeu um crime grave, né? Aquele que veio a cometer um crime grave, assim por diante. E a deportação, que é para aquele que eventualmente vem a estar em situação irregular. Não obstante isso, a extradição é um instituto de cooperação processual penal específico. Não se é possível nenhum desses institutos aqui de retirada compulsória de maneira coletiva. Todos eles devem ser individualizados. E eis que aqueles que vêm a sofrer perseguição política ou de outra natureza e que vêm a requerer asilo ou refúgio e tenham aí decretado essa situação de asilado ou refugiado, também não podem ser repatriados, expulsos ou deportados. Por quê? Porque tal poderia representar uma vedação ao princípio do non-refoulement, também já previsto no direito internacional público. E, por fim, não podemos esquecer dos importantes dispositivos previstos no Tratado de Amizade Brasil e Portugal, que estabelece o Estatuto da Igualdade, que estabelece até mesmo a equiparação de direitos políticos entre brasileiros e portugueses, mas de maneira não automática e obedecido o prazo de 3 anos. Está bem? Não automático e obedecido o prazo de 3 anos. Com isto, é tudo. Tchau, tchau.